Olá, gente. Meu nome é Reinaldo, sou da diretoria do Sintusp e venho nesse vídeo fazer um informe de como foi hoje a reunião da COPERT, que é a Comissão Permanente de Relações de Trabalho, na qual são debatidos temas aí relacionados ao cotidiano da vida dos funcionários, particularmente aqueles relativos ao acordo coletivo. Hoje, conforme a gente divulgou em boletim do sindicato, a gente levou 4 itens para a pauta, sendo o primeiro deles e mais importante a discussão sobre as horas negativas do atual acordo. Conforme a gente sabe, a gente teria, em teoria, até o dia 30 de setembro para compensação dessas horas, tanto negativas quanto positivas. No entanto, em decorrência da pandemia, a maior parte da categoria está em quarentena desde o final de março, o que impossibilitou que as pessoas compensassem as horas negativas, principalmente acumuladas no período anterior, no recesso e nas pontes de feriados que ocorreram antes. Então a gente levou essa discussão já na outra reunião, tinha ficado mais ou menos acertado na outra reunião, a reitoria declarou que não tinha interesse em descontar as horas, porque se elas não forem compensadas até o 30 de setembro, em teoria, elas seriam descontadas. No entanto, a reitoria disse que não tinha interesse em descontar as horas e que iria se apoiar numa medida provisória do governo federal que permitia a extensão dos bancos de horas para além dos acordos coletivos. Só que essa medida provisória caiu no Congresso, ela não foi votada e ela perdeu a validade. Então a gente voltou a discutir para avaliar qual seria o melhor mecanismo para resolver esse problema. Nós do sindicato levamos e reforçamos a nossa reivindicação de que essas horas fossem abonadas, perdoadas. Inclusive agregamos como argumento o fato de que muitas pessoas da categoria estão realizando o trabalho de maneira remota e inclusive até algumas delas sobrecarregadas, sobretudo as mulheres, que além das atividades de trabalho também normalmente são responsáveis pelas atividades domésticas, de cuidado com os filhos, etc. Mas a reitoria, como a gente já esperava, se negou a aceitar essa proposta de abonar, de perdoar essas horas, mas eles fizeram lá uma proposta de estender o prazo para compensação dessas horas por 6 meses após o retorno das atividades presenciais de maneira integral. Então, o prazo de 6 meses iria começar a contar assim que houvesse o retorno integral das atividades presenciais. Isso é importante porque pode ser que, por conta da situação da pandemia, esse retorno não, provavelmente, esperamos que não aconteça de imediato, e que mesmo que ocorra enquanto ainda houver a pandemia, pode ser que ele não ocorra de maneira integral e tal. Então, ficou consignado lá que esse prazo iria contar de 6 meses a partir do retorno das atividades presenciais de maneira integral. A reitoria vai formular essa proposta para a gente submeter à Assembleia Geral da categoria, que a gente vai realizar no dia 11 de agosto de maneira virtual. Essa Assembleia, nós ainda estamos avaliando qual vai ser o melhor mecanismo para a realização da Assembleia, qual a melhor ferramenta, e assim que a gente finalizar essa questão, nós vamos já divulgar as formas de participação na Assembleia, e é muito importante que a maior parte dos companheiros e das companheiras participem da Assembleia. Além desse tema, nós também pedimos esclarecimentos sobre a questão do retorno às atividades presenciais por conta do que foi publicado, do grupo de trabalho instituído pela reitoria que está discutindo o tema. Eles publicaram o comunicado número 2 que preparava o retorno de algumas atividades de laboratório. Mas o próprio grupo de trabalho depois publicou uma nota de esclarecimento dizendo que, na verdade, não estavam autorizadas o retorno às atividades presenciais de maneira geral. Mas nós fizemos esse questionamento porque vários dirigentes de unidade estão se apoiando num dos aspectos que tinha nesse comunicado, que dava aos dirigentes a possibilidade de estabelecer algumas atividades excepcionais e emergenciais que necessitassem de atividade presencial. Alguns dirigentes estão se apoiando nisso para, na verdade, fazer retornar atividades regulares. Ficamos sabendo na farmácia, na enfermagem, em que querem fazer retornar atividades de estágios, assim na ESAL, que também já houve comunicados nesse sentido. Então fizemos esse questionamento. Os membros da COPERT disseram que não são eles que fazem parte do GT, mas foi importante porque o próprio professor Mantelato, que é o presidente da COPERT, disse que ele pessoalmente avalia que é muito improvável que retorne às atividades presenciais ainda esse ano, que provavelmente elas só retornarão mesmo em janeiro. É uma declaração importante, porque embora ele tenha colocado que era em caráter pessoal, mas obviamente ele é parte do staff da reitoria e nós esperamos que a reitoria de fato estabeleça esse compromisso de não precipitar um retorno às atividades presenciais
que coloque em risco a vida daí dos milhares de funcionários da universidade. Então, esses foram os 2 temas principais. Além disso, também pedimos já a elaboração de um calendário para a discussão do acordo coletivo, do novo acordo coletivo, porque esse tema das horas negativas vai ser feito através de um aditivo ao atual acordo. Mas, além disso, a gente já tem que começar a debater o novo acordo coletivo. Como nós vamos fazer a assembleia no dia 11 de agosto, ficou acertado que até o dia 14 a gente vai encaminhar quais os temas que a gente quer debater para serem modificados no novo acordo. A gente lembrou que já tem alguns temas históricos que a gente quer voltar a debater, como as pautas relacionadas à saúde dos trabalhadores, incentivos à formação dos trabalhadores, as questões mesmo do abono das horas, né, de compensação de pontes e de recesso e tal. Mas aí ficou acertado que até o dia 14 a gente encaminha os temas que a gente quer debater para fechar um calendário, provavelmente até por volta do dia 20 de setembro, para poder dar tempo hábil da gente fazer novas assembleias e fechar essa questão do acordo coletivo. E por fim, na pauta também estava prevista uma discussão sobre o SESMIT. Ficou acertado que a gente vai encaminhar um e-mail para o Paulo Margarido, que é o superintendente do HU e que também hoje é responsável pelo SESMIT, para a gente poder fazer essa reunião. Nós reforçamos a crítica ao próprio Paulo Margarido, que não tem recebido o sindicato para debater nem os temas do HU, portanto a gente é um pouco cético que ele vai receber o sindicato para discutir os temas do SESMIT, mas o professor Mantelato disse que conversou com o Paulo Margarido e ficou acertado isso, sobre esse tema do SESMIT. Só para reforçar que nós também pedimos no início da reunião que ela fosse gravada, conforme foi deliberado no Conselho Diretor de Base. A Copert, os membros da reitoria, reforçaram que, na opinião deles, não deveria ser gravada, até porque muitas vezes a reunião trata de temas pessoais de alguns funcionários. Nós reafirmamos que para nós não haveria problema que elas fossem gravadas. De qualquer maneira, a discussão depois é registrada em ata, então assim que as atas ficarem, que a ata ficar pronta, a gente divulga para o conjunto da categoria. Então, acho que foram esses os temas principais tratados na reunião, e vamos todos aí organizar agora, né? O sindicato vai organizar várias reuniões nas unidades virtuais e culminando com a Assembleia Geral no dia 11 de agosto. É muito importante que todo mundo acompanhe os informativos do sindicato e que possa participar dessa Assembleia no dia 11 de agosto. Então é isso, gente. Valeu.